Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 18. A questão do jejum. Baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17. Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. E Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Ouvindo os fariseus que Jesus afirmava ter vindo chamar os pecadores e não os santos, disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os convidados do noivo, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Comentários. O cenário deste episódio continua sendo a casa do publicano e cobrador de impostos Mateus Levi. Este, após ter enfrentado suas dúvidas e de ter escolhido seguir o caminho que conduz à paz de espírito, diante do convite do amado Mestre Jesus, reúne seus amigos cobradores de impostos e, numa festa espiritual, passa a ouvir ensinamentos e se deleitar com as respostas esclarecedoras para as perguntas dos convidados. Os fariseus, que acompanhavam com desgosto e desagrado, espionavam o comportamento do Rabi Galileu, ao mesmo tempo em que maquinavam astutamente um motivo para desqualificá-lo perante a multidão curiosa e admirada com este jovem nazareno. Então, simulando respeito às tradições, nas quais o espírito de discipulado era realizado com solene constrição, sisudez e até mesmo com formalidade, os fariseus ali presentes fizeram comparações entre suas práticas e a dos discípulos do profeta João Batista, com as práticas dos discípulos, seguidores e admiradores do amado Mestre Jesus. Os judeus daquele tempo, e até os dias de hoje, jejuavam obrigatoriamente pelo menos uma vez ao ano. Entretanto, os fariseus, que eram amantes da religião exterior, realizavam o jejum diversas vezes ao ano. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, em seu capítulo 18, versículos 9 ao 14, narra, na parábola do fariseu, que se achava santo, e do publicano, cobrador de impostos, que se acreditava pecador indigno. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, ou 104 vezes no ano, tentando conquistar as graças do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O amado Mestre Jesus, todavia, chama a atenção para a formalidade vazia que se exibia de rostos contristados, cara de fome, corpo emagrecido, porém vazios de amor, essência e misericórdia. Enquanto aqueles israelitas fariseus e joaninos jejuavam e oravam, aparentando contrição, os discípulos, seguidores e simpatizantes de Jesus pareciam estar em festa perene, como que num casamento semelhante ao que aconteceu na cidade de Caná.
O questionamento visava simplesmente desqualificar o amado Mestre Jesus e seus discípulos perante a comunidade israelita, incitando a todos para acreditar que ele ensinava uma doutrina contrária às tradições da Torá. O Mestre Jesus, que foi comparado a um noivo por João Batista, quando não se achava digno de amarrar as suas sandálias. João, capítulo 1, versículo 27, João, capítulo 3, versículos 25 a 30, Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. Faz uma analogia e contrapõe a formalidade da tristeza do jejum, que não agrega valor espiritual a uma atitude formal, com a espontaneidade alegre de um casamento, que desperta a esperança de comunhão. Os discípulos, seguidores e simpatizantes de Jesus são convidados a ver a vida e a religião como unidade, faces da mesma moeda, pelo ângulo do otimismo e fé proativa. Entretanto, nas palavras de Jesus, também havia uma mensagem velada para os fariseus, bons eruditos da lei mosaica. Eles sabiam que as Escrituras afirmavam que o noivo do povo de Israel era o Senhor Yahvé, Jeremias capítulo 2, versículo 2, e Oséias, capítulo 1, versículo 3. Logo, Jesus estava puxando para si a representação da própria lei de Deus aos homens. Isso não deve ter agradado em nada aos fariseus legalistas. Todavia, chegaria um dia em que o noivo seria apartado, separado de sua noiva. Isaías, capítulo 53, versículo 8. Enquanto o noivo, Jesus, se encontra com a noiva, a comunidade atraída por sua luz e doutrina libertadora, só há motivo para alegrias. Os convidados para as bodas só têm o que comemorar, pois Deus enviou boas notícias, as boas novas, de que o homem espiritual não está só, abandonado à mercê do destino, e que o reino de Deus está ao alcance da mão e dentro de nós, através apenas da prática da solidariedade e do respeito para com o próximo, e não depende de aparências exteriores como jejum, casta sacerdotal hierarquizada ou de invasores presentes ou futuros. Todavia, sendo este mundo um reino de ilusões transitórias e de interesses mesquinhos, chegaria um momento em que o noivo seria retirado da noiva, e assim os festejos seriam interrompidos, se iniciando um período de introspectivo jejum. Mas mesmo com a ausência do noivo, a alegria se restauraria com a demonstração de que a vida vence a morte e que a mensagem da imortalidade se manifestaria entre os discípulos, seguidores e simpatizantes, perpetuando-se para aqueles que, de fato, têm interesse na vida eterna e plena. O amado Mestre Jesus deixa claro também que seus ensinamentos não visam se adaptar ao que os israelitas conheciam dos ensinamentos de Moisés, e sim que os ensinamentos que trazia apresentavam um novo e diferente olhar sobre a realidade da vida. Não se poderia pegar o tecido novo do Evangelho e enxertar no judaísmo arcaico, pois não seriam uma unidade. Não se reconheceria o Evangelho e nem tampouco o judaísmo nesta fusão sincrética, onde o que se pedia aos convidados às bodas era uma nova tomada de consciência e escolha do caminho do amor, compreensão e do serviço desinteressado ao bem. O vinho novo do Evangelho só poderia fermentar em paz e produtividade em personalidades, odres e vasilhas novas, pois, em contato com mentes velhas e viciadas, fermentaria e as arrebentaria por falta de humildade, boa vontade e sensatez de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os fariseus, amantes do velho vinho do judaísmo, da letra que mata, jamais o trocariam pelo vinho novo do Espírito que vivifica. Mais fácil seria azedar o velho vinho e avinagrar,
do que assumir o vinho novo e melhor. E esta imagem nos faz lembrar de novo a transformação da água dos potes ritualísticos em vinho nobre na celebração de outro casamento nas bodas de Caná. Os fariseus, que em tudo procuravam macular a obra e o trabalho do amado Mestre Jesus, eram vítimas não de sua fé na lei de Moisés, mas sim na crença supersticiosa e supremacia de um legado escrito em pergaminhos que o tempo poderia desfazer ou que o fogo poderia em cinzas converter. Suas mentes estavam em dissonância com a verdade e a vida que se manifestava diante de seus olhos. Por consequência, poderiam perseguir, injuriar ou até matar se preciso fosse, para que nada parecesse ser maior que sua devoção ao ídolo da fé cega, da letra que mata. Jesus, que veio exemplificar e demonstrar, vivenciando o caminho libertador ao reino do Pai Celestial, não se intimidava diante dos insultos e das ameaças das sombras acovardadas. Ele sabia que a luz da verdade encontraria resistência em mentes fechadas, mas que transpassaria facilmente as frestas em mentes mais aprimoradas para refletir, comparar e escolher. A tarefa não seria fácil, entretanto. E nossas mentes estão adaptadas a crenças e conceitos que simulam o jejum da obediência a regras, ou estão buscando a prática do Evangelho no viver e conviver que traz a alegria de uma festa nupcial?